Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do OAB e Você. Acir de Matos Gomes, vice-presidente da 13ª Subseção OAB de Franca. E hoje nós temos a grata satisfação de estar com um grande juiz que também muito próximo da advocacia francana, que é o Dr. José Rodrigues Arimateia. Muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade de estar com o senhor, doutor. Eu que agradeço, doutor Acir. Agradeço ao senhor e ao doutor Noronha pelo convite. Agradeço a todos os advogados pela deferência. Doutor, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória, por que escolher direito, por que chegar a ser juiz, né? Quem o conhece aí sabe do vasto conhecimento amplo que tem sobre várias áreas, por que o direito? Bom, o direito foi uma circunstância, foi circunstancial, não tinha nenhuma pretensão de fazer direito. De início a minha pretensão era na área técnica, na área de engenharia, alguma coisa por aí. A minha carreira começa no Exército Brasileiro, em 1979, e até 85 eu permaneci no Exército Brasileiro, quando então ingressei para o concurso na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Lá eu me formei, fiz o curso de formação de oficiais e depois voltei lá como professor. Professor de diversas matérias, direito penal, direito administrativo e algumas outras matérias profissionais que são de cunho estritamente técnico. Foi lá que, na primeira aula que eu tive, que eu conheci o desembargador Hermes Pinotti, foi o meu primeiro professor, primeira aula. E ele dava aula de introdução ao estudo do direito. Algumas perguntas e conversas, ele então me disse, falou, olha, está começando agora, mas tem perfil para a carreira de juiz. Logo em seguida, um ano depois, tivemos aula também com o desembargador Álvaro Lazzarini, que havia sido também oficial da Polícia Militar. E foi nesse contexto aí que acabaram me convencendo de que eu deveria fazer direito logo em seguida. Então eu eu terminei o curso de formação de oficiais na Academia do Barro Branco e já no mesmo ano, no final do ano, eu já ingressei no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E me formando, foi no primeiro concurso que eu pude prestar, eu fui aprovado. Só prestei um concurso, foi o único para a magistratura. No primeiro concurso eu dei sorte de ter sido aprovado, porque não é fácil, é sorte. Como que é separar a mentalidade de um integrante das Forças Armadas, do Exército, e depois vir para o Judiciário? Como é que separa isso? Foi fácil, não foi? Porque parece que é tão diferente, né? As perspectivas são diferentes, doutor José, ou não? Eu não vi dificuldade nenhuma, viu? Não vi. A minha facilidade de adaptação foi muito tranquila. A única diferença que eu senti é que na magistratura você é mais solitário, não é? Então a magistratura, a decisão é sempre sozinho, não há como compartilhar, então isso num primeiro momento causa um certo trauma e vai causando isso a vida inteira, porque não tem juiz que vai me dizer que decide com tranquilidade. Não, a decisão é sempre um ato solitário, é sempre uma responsabilidade muito grande, porque você tem que olhar na consequência daquilo. Você pode estar mandando alguém para a cadeia por tempo indeterminado, ou pode estar fazendo alguém perder a sua propriedade, ou pode estar fazendo alguém perder a sua família. Então tudo isso pesa. No Exército as decisões eram mais fáceis porque sempre tinha alguém mais experiente, né? Sempre tinha os comandantes, não é? Então nós sempre tínhamos uma orientação mais experimentada a seguir. E na magistratura nem sempre é assim. Quando nós vamos abrir um compêndio de jurisprudência, tem jurisprudência para todos os lados, né? Então não tem o caminho seguro, a gente não tem. O caminho seguro é só aquele que a gente sabe, a ética e a consciência. Esse é o caminho seguro. Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, onde o fórum abriu, fechou, audiências virtuais. Estamos vendo aí o CNJ, acho que orientando que os processos do futuro vão ser aí praticamente virtuais. A OAB teve resistência no primeiro momento, foi contra, mas parece que isso, acho que não tem muita volta. Mas como que o senhor vê isso em relação ao interrogatório do réu, já que o senhor faz um criminal? Será que tem a possibilidade de um dia ter um júri virtual, um julgamento? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, tudo foi muito rápido para nós, né? Nós vamos pegar, eu trabalhei em Brasília na época da Constituição, da elaboração da Constituição, não se falava ainda em telefone celular.
Não é isso? Sim. Tanto que a nossa Constituição, quando fala de interceptação telefônica, é o telefone fixo. O celular não se falava, porque surgiu em 92, depois. Então, de lá para cá, o avanço foi gigantesco. Nós hoje falamos com pessoas do outro lado do mundo em tempo real, né? E imagem, da impressão que você está com aquela pessoa na sua sala. E não é, isso para nós era impensável 30 anos atrás. Hoje isso já é indispensável. Então a questão do processo eletrônico, do processo virtual, é irreversível. É irreversível, nós não temos como voltar. Nós estaremos navegando contra a mão da história se resolvermos voltar. Agora, que é difícil a adaptação, isso é. Né? Se os advogados sentem dificuldade, os juízes também, os juízes muito mais, né? Porque normalmente quando a coisa ele já tem que preparar uma audiência virtual, ela tem que ser preparada antes, né? Não é na hora, né? E isso até testar tudo, verificar se está tudo funcionando, não é fácil, não é fácil. E tem mais. Ali numa audiência virtual, o ambiente em que a pessoa que está sendo interrogada, em que está sendo ouvida, é um ambiente que eu não tenho controle, nós não temos um controle sobre isso, né? O que vai acontecer é que os advogados vão ter que adaptar seus escritórios para fazer sala de audiência no escritório de advocacia. E isso vai demandar uma mudança profunda no processo. Se tem alguma coisa que está eu penso que está com os dias contados, são as matérias, processo civil e processo penal, né? Porque tudo isso vai ser feito pelo computador. Então, são matérias que tradicionalmente nós conhecíamos no direito e que elas vão voltando. Na verdade, nós estamos voltando ao que era o antigo direito romano, que não tinha nada de processo, os formulários, né? Os formulários estão hoje eletronizados, são hoje eletrônicos, são digitalizados. Então, essas matérias novas que apareceram, elas tendem, com a tecnologia, a retornar àquilo que era tradicional. Parece que meio paradoxal, né? Nós avançamos num campo e acabamos regredindo no outro. Mas o processo civil deixará de discutir aquelas grandes questões que discutia o direito processual civil. Quem vai fazer isso é o computador, né? E o computador só diz sim ou não. Doutor de Matéria, como que também o senhor acumula a função de diretor do fórum? Então, além da atribuição de juiz da vara da infância, juiz do júri, juiz da execução, ainda está como diretor do fórum. Como é que é administrar todas essas questões? Porque eu imagino que deve chegar uma série de questões ali, pedidos da OAB Franca, pedidos do Ministério Público, Defensoria, pedidos dos próprios funcionários, dos próprios juízes, de toda a estrutura. Como é lidar com isso também? Olha, a parte administrativa, que é a parte de direção do fórum, é uma parte trabalhosa, é a que me dá mais trabalho. A verdade é essa. A direção do fórum me dá mais trabalho do que a parte jurisdicional. Porque a parte jurisdicional você decide, não agradou, vai recorrer e é ali. Agora, direção do fórum é diferente, né? São vocês que vão lá conversar comigo, fazer um pedido aqui, eu tenho que ver se eu posso ajeitar, como é que aquilo pode andar. São os juízes, nós temos um grupo grande de juízes que eu tenho que acertar a situação de todo mundo. E não é fácil, porque cada colega tem a sua posição, tem o seu modo de pensar. Funcionários, nós temos cerca de 360 funcionários, mais um grupo de estagiários, né? Tudo isso nós temos que administrar, desde o estacionamento, acesso a banco, enfim, tudo isso é administrado. E não é fácil, esse dá trabalho, realmente dá trabalho, mas alguém tem que fazer. Eu, na época que a doutora Julieta estava passando a direção do fórum, quem me convidou foi o doutor Renato Nalini, né, do José Renato Nalini. Eu disse para ele que eu tinha gente mais qualificada, mas ele falou, olha, por enquanto vamos com você mesmo. Então, vamos até hoje por eleição dos colegas. Né? Depois disso, o primeiro foi por indicação, depois foi por eleição dos colegas. Além de tudo essa trajetória, o senhor também tem uma trajetória paralela que é invejável, que é a área acadêmica. O senhor recentemente acabou de terminar um doutorado em Portugal, uma das universidades mais tradicionais, pode dizer, do mundo. Como que é isso? Tem novos planos aí? O que essa área acadêmica pode ter de influência na atuação do juiz? Bom, eu sempre quis fazer o melhor em tudo que eu me preste a fazer, não é? Então eu fiquei aguardando durante muito tempo para fazer o doutorado no Brasil, mas de repente apareceu essa situação, essa oportunidade em Coimbra. Eu simplesmente fui visitar a universidade por uma questão de passado familiar e estava aberto lá a inscrição para
o doutorado. Eu acabei me inscrevendo e fui selecionado lá entre os 5 que foram selecionados. Tive a grata satisfação de ter sido selecionado. Evidente, o curso é difícil, porque todo doutorado é complicado, não? Mas aqui também a gente tem, eu fiz aqui o meu mestrado aqui em Franca, dei aula aqui na universidade local, Universidade de Franca, durante muito tempo. Em Ribeirão Preto foi a maior parte do tempo. E hoje nós estamos tocando o curso de Direito, faço parte do núcleo docente estruturante do curso de Direito do Centro Universitário Claretiano. Então é uma parte que a gente faz para complementar até o ego da gente, né? O tempo, né? Que precisa fazer alguma coisa a mais, né? E agora, em meio do ano, daqui a 4 meses, também concluo o curso de graduação em Filosofia. Parabéns. E quem nunca esteve num júri em Franca, eu faço o convite para estar lá, porque depois de tudo aquilo que se vem, o Dr. Arimateia sempre nos brinda, né? Eu gosto muito do júri, que ele faz um retrospectivo sobre história do direito, sobre filosofia, a importância, muito bom. Dr. Arimateia, para a gente poder terminar, nosso tempo já está se esgotando, eu queria que o senhor falasse, o advogado, ele é realmente indispensável à justiça? A gente tem visto um movimento aí de cada vez mais afastar o advogado, juizado especial civil, juizado especial federal, cartório de notas, cartório de registro. Hoje quase que o advogado não é mais necessário. Como que o senhor vê essa indispensabilidade que está na Constituição Federal com os movimentos, pelo menos que nós temos sentido, de afastamento do advogado? Veja bem, a justiça é uma função de estabilidade social. A função da justiça é você dar a cada um o que é seu e, a partir daí, você promover uma estabilidade social. Você não promove uma estabilidade com 2 pontos apenas, ela tem que ter 3. O ponto mais estável tem que ter pelo menos 3 pontos. A figura mais estável é o triângulo. Então, nós temos que ter essa formação triangular da justiça, porque senão o equilíbrio social ele começa a correr risco. Então, a função do advogado não é meramente dispensável. É uma figura essencial, até porque é ele que transforma em jurídico a matéria bruta. Então, a pessoa, ela leva para o advogado o fato bruto. É ele que vai dar a qualificação jurídica, vai dar a roupagem jurídica. Quando chega ao juiz, já chega com uma roupagem jurídica, é diferente. Pega um processo em que a parte vai pessoalmente ao juizado especial civil, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Não é isso? Então, existe uma técnica jurídica. É para transformar o fato bruto, ajustá-lo a essa técnica, que é a principal função do advogado no começo do processo, é essa. Então, me parece que isso não é dispensável, não. Isso é indispensável à justiça. É indispensável na medida em que você precisa promover o quê? O equilíbrio social. E esse equilíbrio só é feito com essa relação triangular que se faz. Advogado, juiz e autor, réu e juiz. Autor, réu e juiz. Ou então advogado, juiz e o promotor de justiça. Então, essa relação triangular ela é indispensável. Estamos chegando ao fim do nosso OAB e Você. Quero agradecer ao Dr. José Rodrigues Arimateia pela grata satisfação, pela pronta disponibilidade de estar conosco e passar aí para as considerações finais, Dr. José Rodrigues Arimateia. Eu que agradeço muito. Aliás, eu sempre falo que o direito, a advocacia me inspirou para o direito. Porque ao começar a fazer a faculdade, eu ia ao tribunal do júri lá da Vila Mariana, o primeiro tribunal do júri, hoje já não está mais nem no mesmo local. Mas eu gostava de assistir o júri feito pelo Dr. Valdir Troncoso Pérez, né? Era uma aula de oratória, né? uma excelente didática, era uma capacidade fenomenal. E isso sempre me encantou. E, infelizmente, vejo que os grandes advogados, os grandes oradores, né? Advogados já estão partindo e não deixam sucessores. Então, essa é uma inspiração e uma recomendação que eu faria aos advogados. Sejam grandes, né? Busque a grande oratória, busque as grandes causas, a grande defesa em juízo, porque isso é que engrandece a advocacia. Então, grata satisfação a vocês também. Continuem ligados aí, sintonizados na OAB e Você, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Um grande abraço.